E aí, pessoal, tudo bem? A gente está aqui com mais um episódio do Pod Localizar, que é o nosso podcast, né, da Near Location, distribuidora oficial da HERE aqui no Brasil. Hoje a gente tem um convidado bem especial aqui para conversar com a gente, né? Enfim, vou apresentar aqui é o Sérgio Jabali, da GoFleet, né, CTO da GoFleet. Sérgio, obrigado pela oportunidade, tá? O nosso podcast aqui a gente fala sobre tecnologia, fala sobre logística, enfim, ter você aqui realmente para a gente é muito especial, tá? Então, começando, né, eu acho que o melhor seria você se apresentar um pouco para a gente conhecer mais um pouquinho de você, quem é o Sérgio, né? Enfim, como você chegou nessa posição que você está hoje na GoFleet, né? Um pouco do seu histórico, carreira. Sei que você teve uma passagem aí com a parte de games, né? Fiquei bem curioso. Você tem a parte também acadêmica, né? Então, assim, acho que para a gente começar, você falar um pouquinho sobre você e depois a gente fala de GoFleet e outras coisas, tá? Tudo bem, para mim é uma grande satisfação aí estar aqui contigo, Elton, com a NIR, né, e com os colegas aí que vão poder assistir a esse podcast. E entrando na sua pergunta aí, né, sobre Tá. quem é o Sérgio, né, quem sou eu, como é que foi minha carreira e como é que eu cheguei nessa posição de CTO da GoFleet. Passei sim por games, mas a história começa antes, viu, Elton? A história começa... sempre fui um garoto curioso, gostava de desmontar as coisas, né? Mexia com música também, tocava guitarra, desmontava a guitarra e montava toda semana, via parte elétrica e tal. E aí lá pelos 14 anos, acho que um pouquinho antes até, comecei a mexer com computador, fiz um curso para aprender a mexer. Meu pai comprou um computador num consórcio na época. Uhum. Eu falei, bom, alguém tem que operar essa máquina, né? Uhum. Aí eu fui fazer um curso para aprender e gostei muito e comecei a mexer com isso e abri até um BBS. Sabe o que é um BBS? É um Bulletin Board System, é como se fosse um sistema de internet, só que ele era local, né? Uhum. Você tinha um servidor, as pessoas se conectavam ali, se conversavam e tal, montei um BBS. Fui até me emancipar para poder ter a empresa no meu nome, não tinha 18 anos ainda. Uhum. Então, fui adentrando nesse mundo de tecnologia por aí. E na época de prestar vestibular, comecei a pensar, bom, o que eu vou fazer? E todo mundo falava, pô, mas você mexe bem com tecnologia, né? Falei, vou fazer algo relacionado. Aí fui para Campinas, fazer engenharia de computação na Universidade Estadual de Campinas, né, a Unicamp. E eu tinha uma ideia de montar uma empresa um dia, né, uma empresa de software. Queria fazer isso. E aí, estando ali, no segundo ano de faculdade, basicamente, encontrei ali mais outros estudantes que também queriam fazer uma empresa de software e montamos essa empresa. No início, a gente pegou aquele finalzinho da bolha da década de 90, né? Então, era final de 90 ali, começo de 2000. Então, a gente estava fazendo muito site dinâmico, que era o que estava super em voga na época, né? Todas as empresas estavam se transformando, né, em .com. Mas esse pessoal queria muito fazer games, né? A gente falou, bom, como é que nós vamos começar essa história? Aí a gente submeteu um projeto para uma incubadora, fomos aprovados, aí eu comecei a fazer jogos. Então, estava no segundo ano aí da faculdade ainda, e jogo de videogame, no fundo, é um software, né? Uhum. Então, esse é o grande atrativo. Mas o mais interessante é que ele traz muitas outras profissões para dentro do produto, né? Então, você tem artista 2D, pixel art, você tem artista 3D, que é o que faz a modelagem do boneco, tem outro que faz a estrutura óssea do boneco, por exemplo, para poder fazer animação. Então, você agrega muitas pessoas, economistas para montar toda a parte de trocas do jogo, né, para que o jogo faça sentido, e roteiristas. Então, é um mundo muito multidisciplinar, e o grande lance do jogo é que todo mundo tem que entender o que está construindo para daí conseguir construir, né? Então, esse foi um aprendizado muito grande, onde o meu papel ali, como um dos sócios do negócio, era trazer o time para uma visão única
E isso demorava, né, um período ali de conceitualização do que era o jogo, e aquilo acabava acontecendo, né? A gente conseguia produzir a partir do momento que a gente tinha essa visão única. Esse estúdio, eu trabalhei muito tempo, né, com games ali, foram 10 anos, lá em Campinas mesmo. Então, me formei, fui fazer mestrado, fiz mestrado na área de sistemas distribuídos, que é uma área bem profunda da computação, bem complexa. Trabalhei muito forte também com compiladores, que é uma outra área bastante complexa, né? Imagina que compilador é um programa que vai pegar uma linguagem de computação, né, uma linguagem de computador, e converter ela numa linguagem de mais baixo nível para rodar em diferentes tipos de computador. Então, isso tudo foi dando uma base tecnológica, e depois desse período, com esse estúdio funcionando, veio aquela crise de 2008, e aí a gente vendia só para fora, a gente não vendia, o estúdio chamava Overplay. Né? A gente vendia jogos só para fora, vendia para os Estados Unidos, vendia para a Alemanha, França, tinha mais alguns países, Itália tinha também. E aí a gente resolveu trabalhar cada um na sua frente, né, os sócios ali, e depois um dia a gente poderia retomar esse negócio, porque o dinheiro tinha sumido, né? E nesse meio tempo acabou que eu voltei para minha cidade natal, que é Londrina, né, Londrina, no Paraná. Você vai ver que vai ter um gancho aí para Londrina mais para frente. Legal. Voltei para essa cidade, passei lá por uns 6 meses, mais ou menos, uns 8 meses no máximo. Dei aula lá numa universidade, descobri essa vocação, né, de ensinar. Então você vê que conecta uma coisa com a outra, né? Tava ali juntando as pessoas para ter um objetivo, né, comum, entender uma coisa, todo mundo junto, e dali produzir, que era o que fazia no Games. E dando aula na universidade, aula na área de programação, comecei a perceber que eu gostava muito de lecionar, né, de ensinar. Mas não durou muito tempo, né? Como eu falei, aí foi um semestre de faculdade só que eu dei aula, e uma empresa publicadora, no caso, de games, me chamou para trabalhar em São Paulo. Então veja que antes eu tinha um estúdio, né? O estúdio é como se fosse, se a gente comparar na música, seria a banda. Ela produz a música, produz os sons, né? E aí é como se uma gravadora tivesse me chamado para eu trabalhar na gravadora. Só que no caso dos games, diferente da música, música tem um nome específico, gravadora. No caso dos games, chama publicadora mesmo, que é quem publica, quem leva aquilo para prateleira, né? Ou para o mundo virtual, né? Trabalhei nessa publicadora aí por 4 anos, aí foi muito legal. A publicadora chamava Level Up. Ela é de origem filipina. E aí, é uma multinacional, né? O braço do Brasil era o que estava mais desenvolvido, e eles queriam fazer um jogo brasileiro. Foi por isso que eles acabaram me achando e me chamando, e a gente fez ali o jogo Turma de Chico Bento, né? Uma coprodução ali com a Maurício de Souza Produções, que tinha a marca. E fizemos o jogo, foi muito legal. O primeiro dia deu 100 mil acessos. Caramba. Chegamos a 4 milhões de usuários registrados. Então, nessa época, a gente já estava usando tecnologias em nuvem, quando ainda não tinha nem console gráfico para trabalhar com isso, né? Então, era tudo feito por APIs. Isso aí nós estamos falando de 2012. Algo muito profundo, né? E a gente já trabalhava, como é algo virtual, você já tem que conseguir, no dia seguinte, atender um usuário, se você tiver tem que atender 100 mil se tiver 100 mil. Então, já era tudo elástico. Né? Então, tivemos que estudar bastante e usar tecnologias novas ali. Aí foram 2 anos de trabalho no Chico Bento. Quando a gente encerrou esse projeto, eu fui convidado a assumir uma nova posição na empresa, e tinha umas 2, 3 posições que eu poderia escolher, e eu fui trabalhar com conteúdo. Né? E aí, trabalhar com conteúdo era o seguinte: quem escolhia os jogos que a publicadora ia publicar em qualquer lugar do mundo era um departamento nas Filipinas. Mas, como o Brasil era um braço que estava mais desenvolvido, que tinha maior receita, eles queriam transferir isso para o Brasil. E aí eu acabei assumindo essa gerência de conteúdo e comecei a visitar muitas feiras no mundo todo, feiras de games, né, para trazer novos jogos, novos títulos para o Brasil e América Latina, que era onde a empresa estava atuando fortemente. Então fiz muitas viagens internacionais. Teve ano que eu passei
1/5 do ano fora do Brasil, foi muito legal. Que legal. Contatos com todas as publicadoras e principalmente estúdios de outros países. Às vezes fazia visita só em estúdio, né? Ia direto no estúdio. E aí era muito legal, porque pensa assim, ó, eu era de uma banda, agora eu sou de uma gravadora, eu virei o olheiro de bandas da gravadora. É mais ou menos essa O que analogia. aconteceu? Foi o que aconteceu. Então eu chegava num estúdio, eu sabia fazer uma conversa com o estúdio, eu conseguia entender o que eles estavam fazendo, em que fase do projeto eles estavam. Isso foi um ingrediente, né, importante para conseguir ter sucesso e trazer jogos para o Brasil. Mas, mais 2 anos passados nessa empresa, eu sentia que eu queria fazer algo diferente de games. Que eu tô né? curioso como que você virou essa... Eu queria fazer Essa algo chave diferente e ali eu senti que eu cheguei num ponto, eu consegui realizar tudo aquilo que eu queria dentro dessa indústria de games. Foram aí 14 anos e surgiu uma oportunidade em Londrina, que era a minha terra natal. Então eu estava morando em São Paulo, surgiu essa oportunidade em Londrina. E analisando, né, essa oportunidade foi nessa empresa chamada Golsat na época. Eu olhei e falei, bom, legal pra caramba, né? Tecnologia, tem parte de mapa, né? Tem questões visuais ali que eu posso trabalhar no software. Então eu ia trabalhar no software dessa empresa e falei, poxa, parece ser muito interessante. Eu vou voltar para minha terra natal, ficar próximo da minha família e tal. E acabei fazendo um movimento. Estava muito satisfeito com a carreira até então e achei que era um momento de encerrar esse ciclo e abrir um ciclo novo, fazendo algo diferente. Então, mudei de cidade, mudei de empresa, mudei de indústria, né? Completamente. Foi muito legal. E aí que eu fui, então, para Golsat. Agora, para chegar nessa posição de CTO da GoFleet, agora a história já é um pouco mais curta e a gente pode explorar mais elementos aí. Mas, na prática, quando eu cheguei lá, eu vi o software chamava Rastrear. E eu li aquilo e falei, bom, tem aqui um certo nível de tecnologia, um certo nível de conhecimento de regras de negócios que estão sendo aplicados, mas para a gente conseguir dar passos mais tecnológicos, mais inovadores, nós vamos ter que reformar a tecnologia, né, refazer esse sistema em tecnologias bem mais modernas. Isso vai trazer velocidade e tal. Então, a primeira coisa foi trabalhar a equipe, né? Foi subir uma equipe nova, um trabalho feito ali no ano de 2015, muito legal. Acabei formando uma equipe de poucos e bons, como eu gosto de dizer, e em seguida começamos a produção desse software novo. Esse software novo, inicialmente, né, o nome do projeto dentro da empresa era MyFleet. E quando a gente fez o Day One desse projeto MyFleet, que foi em 30 de agosto de 2017, a gente apresentou para a empresa inteira, né? E eu já tinha apresentado para umas 2 empresas Você tinha de feito fora, uma análise ali. para clientes, né? Em alguns dias antes. Mas nesse dia o software começou a operar. E aí, ao batizar o software, né? Imagina que era a Golsat, né, a empresa, e frota é fleet em inglês, né? E aí era o MyFleet, minha frota. Só que na hora do batismo do software, algumas pessoas se reuniram ali, né? A gente começou a pensar qual seria o nome passou a ser GoFleet, o nome do software. E o software começou como um patinho feio, assim, porque ele tinha muito menos funcionalidades do que o Rastrear. Era um MVP, né? Um Minimum Viable Product. Só que ali a gente ia conseguir ganhar muita velocidade. E foi o que aconteceu, né? Essa velocidade de desenvolvimento, a gente foi acrescentando funcionalidades que já existiam no antigo Rastrear. No Rastrear era só a ideia era rastreador, como que era? O Rastrear era um software que tinha muitas regras de negócio, mas ele tinha um visual bem simples e também partes diferentes dele tinham visuais diferentes, né? E ele tinha muitas regras de negócio que poderiam ser melhor organizadas para a gente conseguir crescer essa base de veículos sem a gente ter um aumento de tempo de processamento. Né? Então, precisava ser feita essa reforma. Então, absorvido todo aquele entendimento, aquele conhecimento que a gente tinha de como fazer gestão das frotas, né? De como prover esse tipo de tecnologia,
a gente reformulou os processos, né, o processamento, a forma de processamento, e aí nasce um GoFleet, e ele já desde o início, né, aí vem um pouco da parte de games, né, tinha que ter um visual diferente, né, todo o visual do GoFleet a gente que produz, a gente não usa ferramentas que você pode compor as telas, nós fazemos cada componente que está ali, e isso dá um toque diferente, né, então eu gosto de falar que o software ele tem que funcionar, né, ele tem que atender o cliente e tem que ser bonito. Né? Então, o GoFleet ele nasceu desse jeito. No começo ele tinha poucas funcionalidades, mas foi crescendo. E aí chega uma hora que os clientes começam a falar, esse GoFleet, nós vamos conversar lá com o pessoal da GoFleet, nós vamos conversar lá com os GoFleeters. E aí a empresa, se não me engano, foi em 2020 ou 2021, a gente passou do nome de GoSat para o nome GoFleet, né? Então, os próprios clientes começaram a nos reconhecer. E mais ou menos nessa mesma época, ali 2019, 2020, eu fui convidado para assumir, então, a diretoria de toda a área de tecnologia. Eu cuidava do software GoFleet e cuidava do sistema interno. Aí eu passei a cuidar também da engenharia, da infraestrutura, né, toda a parte tecnológica da empresa. Então, foi esse a caminhada e a carreira que me levou a chegar nessa posição. Pô, sensacional, cara. Achei muito legal essa transição que você fez, né? Acho que é como você falou, né? Você vê tudo que você teve de experiência no game ali. Acho que principalmente essa questão que você fala, né? Pô, tem que ser bonito, tem que ser friendly, o cara tem que conseguir ter uma relação interessante com o software, com o sistema. Acho que veio desse arcabouço que você teve de experiência gamer, que você tem que conseguir trazer o cara ali, o cara tá identificado com o jogo, com a jogabilidade e tudo mais, né? E se você olhar conseguiu... assim, os componentes, você vai ver que eles vão ter vai ter uma animação, vai ter algo que deixa um capricho. Tem um capricho, tem um a mais, né? E eu sempre falo também pro pessoal, você tem duas equipes que vão fazer o mesmo produto, uma tá com o olho brilhando por fazer aquilo, né, tá amando fazer aquilo, e a outra tá fazendo só porque tem que fazer, tá ganhando dinheiro com aquilo. Provavelmente o produto vai sair melhor daquela equipe que tá com o olho brilhando. Aliás, teve mais um elemento que eu lembrei agora, que foi interessante. Eu fiz um MBA nesse meio período aí, que foi depois de encerrar a Overplay, né, e passar... na época eu comecei a dar aula, eu fiz um MBA em gestão empresarial. E foi muito legal porque ali, o que aconteceu? Durante o MBA, eu olhava e falava assim, caramba, eu já estou até à frente desse aspecto aqui, por conta da experiência de ter tido a empresa ali, rodado a empresa por 10 anos. Né? Então, metade dos itens eu olhava e falava assim, pô, já estou bem preparado. E a outra metade eu olhava e falava, nossa, se eu soubesse disso, teria feito muito melhor. E a junção dessas duas coisas deu também um preparo, por isso que eu falo muito de equipe, né, dessa parte de liderança, do brilho no olho. Isso acabou sendo um ingrediente aí importante para o GoFleet. Daí sai uma tela bonita, um processamento rápido, né? Então a gente tinha frotas ali, por exemplo, com 15 mil veículos, que o tempo de extração de um relatório ou de um dashboard era recorde, né? Saía muito rápido, que a gente já pré-processava tudo num formato bem, bem avançado. Então, foram esses vários elementos aí que foram configurando aí o produto final aí que acabou saindo do GoFleet. Legal, sensacional. E assim, acho que para quem não conhece a GoFleet, né? Acho que é bacana você comentar a respeito da GoFleet, né? Você já deu spoiler aí de como surgiu a empresa, né? E assim, acho que qual o problema hoje que vocês se destacam aí para resolver no mercado, né? E qual é o diferencial da GoFleet? Acho que você já trouxe alguns componentes aí, né? De utilização, de visual que agrega, mas o que você destaca, né, no mercado aí, o diferencial de vocês, né, e explicar um pouquinho sobre a GoFleet. Tá, a GoFleet é uma empresa de tecnologia de telemetria e videotelemetria voltada para frotas leves corporativas, né? Frota leve, vamos dizer aí que são carros, né? E corporativos, então assim, frotas de empresas, né? Frotas que estão ali a trabalho, né, no campo. E é interessante puxar um pouquinho como que surgiu a GoFleet inicialmente. Né? Existia uma outra empresa que fazia rastreamento de veículos pesados.
Quando você vai para o rastreamento de veículos pesados, a gente está lidando ali com a gestão de risco, né? Especialmente ali porque esses veículos estão trabalhando ali, né? São transportadoras transportando bens valiosos pelo Brasil. O Brasil, né, todo produto do Brasil anda em cima de rodas, né, nas estradas aí brasileiras. E conforme veio lá o Plano Real, né, o Fernando Collor, né, o Itamar, o Fernando Henrique ali, né, então toda aquela época ali, 90, 91, 92, o Brasil começou a funcionar melhor e os bandidos na época começaram a assaltar agências cada vez mais, agências de banco. Né? Você vê, tem filme antigo, né? A agência não tinha essa porta de metal, né? Essa roleta, era tudo meio aberto. E aí, quando esse pessoal começa a aumentar a segurança, né, desses ambientes, por conta para não ter roubo, né, as quadrilhas começaram a atuar em cima dos bens que estavam sendo transportados em caminhões. E aí surge uma empresa que traz tecnologia para esses caminhões. Para quê? Para que houvesse a gestão de risco. Então, se existe ali, você tem um rastreador, né, esse rastreador está cuidando ali do trajeto, está cuidando assim, onde que pode abrir a quinta roda para desconectar a carreta do cavalo, por exemplo. Então, é uma série de coisas, né? Ou abrir o baú só em áreas controladas, etc. E isso aí começa a funcionar dentro desse meio logístico de uma forma que essas empresas elas conseguem fazer o seguro da carga, fazer o seguro do veículo, né, do caminhão, e serem acompanhadas por uma empresa gerenciadora de risco. Então, esse era o contexto. Só que uma vez que você tem esse tipo de equipamento rastreador funcionando nesses caminhões, dentro desse contexto, né, esse tipo de tecnologia começa a ser requerido nas empresas que começam a ter frota leve. Né? Então, chegaram os produtos, chega ali, alguém tem que sair para vender, alguém tem que sair para prestar o serviço. Então, essas empresas que estão recebendo os produtos, que têm frota leve e vão distribuir isso, elas começam a pedir também o rastreamento, mas diferente um pouco do que é a proteção ali para o bem. Quando você está num carro, por exemplo, uma força comercial, né? Pessoas que estão de carro indo fazer vendas, indo fazer demonstrações para clientes. O bem maior que tem ali é a vida. Então, antes, trabalhava-se na gestão de risco, na segurança, sentido security, né? E agora passa a se trabalhar na segurança, sentido safety, né? Para diminuir acidentes, né? E, consequentemente, mortes no trânsito. E nessa transição, essa empresa entendeu assim, nós devemos ficar nos pesados e vamos fazer uma spin-off, vamos criar uma nova empresa que faz leves. Né? Essa empresa foi a Golsat. Então, ela sai daí. Um dos diretores da empresa fundou a Golsat, né, dentro desse grupo de acionistas, e ali começa a Golsat. Então, aí dá para entender que ela está voltada, né, com um discurso ali, né, forte na segurança, sentido safety, tanto do condutor quanto dos outros motoristas que estão em outros veículos. Sempre, né? Você dirige para você e para os outros. E para os outros e para os pedestres também, né? Todo mundo que está interagindo no trânsito. E a gente entendeu desde o início que investir em segurança traz um retorno econômico e de eficiência, né, muito grande. Então, esse foi o caminho que agora, vou falar GoFleet, né, que a GoFleet começou a trilhar. Né? Então, você consegue entender, por exemplo, que se você anda em altas velocidades, né, o condutor está andando em altas velocidades, ele está gastando mais combustível. Se ele está de acordo com as velocidades das vias, ele vai gastar menos combustível, vai frear menos, vai ter menos manutenção de pastilha, né, vai acelerar menos, que é a parte do combustível, vai estar suscetível a menos situações inusitadas que podem se converter ali numa colisão. Então, a gente começou a atuar muito com essa cultura de segurança dentro da GoFleet, e isso trouxe para nós todo esse entendimento de que as frotas corporativas, elas têm essa necessidade. E esse passou a ser o problema que a gente começou a resolver, né? Garantir a segurança para essas empresas a ponto delas conseguirem ter como retorno, né, um ambiente, não só dentro das suas instalações, mas o carro é um ambiente da empresa, um ambiente seguro
E isso reverbera, né, para os produtos que ela leva para o mercado, reverbera para a marca da empresa e retorna como eficiência operacional. Esse é o problema que a gente resolve e os gestores de frotas acabam usando bastante aí o entendimento da segurança e caminhando sempre na eficiência, né? Fazendo sempre uma entrega interna na eficiência operacional. Uhum. Legal, cara. Nossa, eu achei super bacana. Acho que você explicou bem a transição aí, né, do pesado para o leve e essas mudanças, os conceitos aí, né, de security, de safety, né? Achei bacana e assim, é, o que você destaca hoje o mercado, né? A gente tem, enfim, inúmeras empresas que estão se aventurando, estão mexendo com IA, com várias coisas. Hoje, qual que é o diferencial da GoFleet? A gente pensando aí nesse mercado de gestão de frotas, que você destacaria, que você fala, cara, isso aqui é estrela nossa em tudo que a gente faz aqui. Legal. Eu acho que assim, a gente entregar uma solução que funciona de ponta a ponta, né? Então a gente tem muito cuidado ao selecionar rastreadores. Nós temos um processo de homologação super profundo, né? A gente recebe muitos rastreadores e poucos passam no crivo. A gente pede uma série de adaptações para criar diferenciais, porque a gente está sempre ouvindo o gestor de frotas, né? E esses diferenciais a gente consegue criar fazendo alterações no firmware, né? Que é o software que vai dentro do rastreador, fazendo alterações no nosso próprio software, né? Por isso que a gente tem toda a equipe que desenvolve o sistema, ela é de casa, né? São funcionários da GoFleet, e a gente faz toda a seleção de conectividade, para que a gente tenha uma maximização, né, da conectividade onde aquele veículo vai rodar. A gente tem todo o suporte também muito alinhado, né? A gente tem um treinamento interno, tudo aquilo que a gente produz de novo, porque a gente está em constante inovação do software, a gente está sempre treinando o nosso pessoal de Customer Care previamente. Então, quando chega a novidade, eles já têm um conhecimento total, já estão passando para alguns clientes. Então, a gente consegue fazer essa esteira toda e fazer uma entrega que funciona, né? Que o gestor de frotas ele pode confiar e ele consegue também saber que, estando com a GoFleet, ele vai sempre receber inovações, né? Sempre atualizações dentro de um processo bastante controlado, né? Um processo de inovação contínua bastante controlado. E a gente é bem crica mesmo quando vai fazer alguma coisa. A gente gosta de fazer da melhor forma possível. A gente chama o cliente para opinar, para testar. E aí a gente vai soltando no mercado aos poucos para a gente conseguir pegar, por exemplo, problemas que a gente não pega em ambiente controlado, a gente conseguir pegar com poucas amostras, né, com o mínimo de amostras possível, resolver rápido, né, e depois a gente vai ao mercado. Quando a gente sabe que o produto está funcionando, está redondo, a gente vai ao mercado e aí sim a gente faz um forte marketing e coloca ele para funcionar e entregar para o gestor de frotas aquilo que a gente sempre promete, né? Você Segurança. testou, foi lá e certificou que tá pronto, né, para você ir para o mercado. Isso, e que conecta com o nosso propósito, né? Entrega segurança e entrega eficiência operacional juntos. Você tem bastante responsabilidade, né, na hora de entregar é uma solução que, no fim, essa questão de você entregar de forma bem concisa ali, que realmente atenda os parâmetros, porque você está falando de segurança, está falando de vida, então tem muita coisa ali, é muito importante, né, todo esse processo que você... E olha só, Elton, imagina que sim, nós trabalhamos com frotas corporativas, frotas grandes, né? Então nós temos clientes, desde cliente que tem poucos veículos, mas temos clientes ali que tem 500 veículos, clientes que tem 2.000 veículos. Eu mencionei um que tinha 15 mil veículos. Esse pessoal, eles têm que entender o funcionamento da frota num alto nível. Né? Então, são dashboards, não são só os relatórios. Os relatórios, eles já vão direto nas exceções, né? Onde está tendo problema. E esses clientes, como são frotas grandes, são empresas grandes, são grandes compradores de tecnologia e são muito exigentes. Então, quando a gente promete algo para eles, né, durante o processo de venda, a gente tem que entregar depois. Existem casos, por exemplo, em que a empresa fala assim: olha, eu tenho uma regra aqui que, se houver excessos de velocidade, 2 excessos de velocidade para um condutor dentro do mesmo mês, a gente demite esse condutor. Então, eu tenho que ter um equipamento que vai entregar esse excesso de velocidade da melhor forma possível,
né? E entregar, que eu digo, com a verdade, veracidade, né? Uhum. E por isso... Sensível, né? Sensível. Por isso que a gente tem que ser bastante rigoroso, né? A gente tem que ter bastante critério para conseguir fazer todo esse percurso que eu comentei, desde o começo, desde a homologação até a entrega, o suporte, a lida com o cliente no dia a dia, para que ele extraia o melhor da ferramenta. Isso é interessante, porque depois a gente conecta com o HERE, porque você vê o critério para você adotar um parceiro, uma tecnologia, é extremamente, né, complexo, né? Então você não vai estar parceiro de alguém que não vai garantir, porque você tem muitos parâmetros ali que pode ter um impacto no usuário final muito grande, né? Então, para você trabalhar com alguma tecnologia e implementar, você tem um crivo muito grande, né? Depois a gente vai falar de HERE aí, Eu posso adiantar para você que, só para você saber, a HERE nós testamos ela por 2 anos antes da gente trazer, de fato, a parceria para ela se tornar vigente. Nós fomos namorando até a gente poder ter um casamento, vamos dizer assim. Uhum. Legal, legal. E assim, antes da gente falar de HERE também, acho que seria legal a gente falar um pouquinho do mercado, né? Então, hoje, para os gestores de frota, né? Qual que é o maior desafio que você está vendo no mercado, né? O que está pressionando essas operações? Acho que você já deu alguns spoilers aí, mas se você puder reforçar, né? Quais são os desafios que você vê nesse mercado? O gestor de frotas, ele sofre pressão de todos os lados, né? Então, por exemplo, é o combustível que subiu, né? É a empresa que está enxergando a frota como um custo, né? E a frota, ela participa do lucro, porque, né, se a gente pensar que lucro é a receita menos as despesas, né? Se você diminui despesa, você está produzindo lucro. E as empresas que têm frota, elas necessitam de frotas para conseguir obter o seu lucro, né? Elas para conseguir operar. Então, a gente vê que o gestor de frota sofre esse tipo de pressão e ele precisa de eficiência o tempo todo. Só que é tudo acontecendo ao mesmo tempo, né? Então, por exemplo, diferentes modais, né? Agora você tem carros elétricos surgindo. Será que eu devo locar ou será que eu devo comprar veículos? Você vê, será que eu devo fazer locações de diárias? Né? Então, a frota, se você está comprando ou alugando, você vai ter um contrato de 12 meses, enfim, ou maiores, né? Mas agora, se você for sazonal, aumenta ou diminui. Então, ter uma visão geral da frota é essencial para o gestor conseguir ter sucesso, né? É isso que a gente vê. São pressões de todos os lados. E aí, os gestores, eles precisam buscar parceiros confiáveis e que tenham entendimento daquilo que eles passam, né, para poder, né, para que possa oferecer para ele soluções que façam sentido para ele ter sucesso nos projetos que ele tem para a frota. Porque um gestor bem-sucedido, ele ganha muita importância dentro da empresa. Né? E a missão que a gente tem com esse gestor é justamente honrar o projeto dele, né, ajudá-lo naquele expertise que a gente adquire de várias frotas, para que ele tenha sucesso naquilo que ele está enfrentando. Então, a pressão é muito grande, Elton. Tá? A pressão por todos os lados. E uma coisa que eu posso dizer é assim, quando o gestor busca conhecimento com esses parceiros, ele já tem meio caminho andado, né? E acho que o final desse caminho é fazer uma boa seleção desses parceiros, confiar e manter a parceria sempre ativa, para conseguir obter os resultados, né? Não, show de bola, Sérgio. Legal. E aí já adiantando para a parte de localização, né? Assim, eu acho que seria interessante você falar qual que é o papel da localização hoje nos sistemas que vocês trabalham, né? Imagino que deva ter, sempre foi um componente, né, de vocês, mas assim, né, quando vocês perceberam também que incorporar, né, as soluções de localização fariam total diferença para esse mercado, né? E como você vê também essa evolução do consumo desse tipo de informação, né? Que a gente sabe que tá cada vez maior, né? Então, a diferença que essa questão de você trabalhar com esse location e tal trouxe para vocês. Olha só, localização ela é fundamental, né, no trabalho do gestor de frotas. E quando a gente fala localização, de uma forma superficial a gente poderia entender assim, onde o veículo está. Né? E onde o veículo está já é um ponto de partida muito grande para uma série de coisas. Por exemplo, eu tenho um veículo, eu tenho uma frota e eu preciso enviar um veículo de um ponto X. Tem operações que são isso, ambulâncias, por exemplo.
qual que é o veículo que está mais próximo? É o que está em linha reta a uma quilometragem menor ou é o que, dependendo do trânsito, né, que está acontecendo naquele cenário, naquele dia, é um outro veículo que está um pouco mais longe, mas de acordo com as rotas e os mapas para ele chegar até lá, ele vai mais rápido. Então, isso é pura localização. Mas esse é um exemplo superficial, né? O que eu gosto de dizer aqui da localização é que quando você pega um mapa, o mapa ele tem uma série de camadas de dados, né? O mapa, se a gente falar só por cima, assim, a gente pensa no mapa visualmente, né? Mas qual que é a largura de uma faixa de uma via? Qual que é a altura de um viaduto? Né? Ali pode passar caminhão, por exemplo, naquele horário, ou não pode? Então ali vai ter mais tráfego ou menos tráfego de veículos? Que velocidade média os veículos estão passando por ali de manhã ou de tarde? Tudo isso é informação. E quando a gente junta informação, né, quando a gente tem mais informação, a gente consegue ter um melhor poder de decisão. Desde que essa informação seja juntada de uma forma que facilite o entendimento do gestor de frotas. Aí é a proposta do GoFleet, né, obter esses dados de mapa para colocá-los, né, na mão do gestor e o gestor conseguir tomar a melhor decisão. E hoje a gente sabe que não é só o gestor que está tomando decisão, né? Tem uns agentes aí que estão tomando decisões por eles, agentes tecnológicos aí que eu acredito que você vai entrar nesse assunto. Vou entrar nesse assunto. E aí eu acho que como você falou, né? Extremamente importante. E como que entrou a RIR, eu acho que vale a pena a gente entender como é que foi esse começo de conversa aí junto com a RIR, né? E hoje também o que você vê, né, principalmente de todas as soluções, enfim, você teve em Chicago, eu quero fazer uma pergunta para você também sobre isso, mas o que você vê, né, dessa parceria entre as empresas, como você falou, você tem todo um critério para adotar um parceiro de negócio, principalmente numa operação tão crítica, né? Então, como que a RIR entrou aí, você falou, deu spoiler, 2 anos testando, né, cara? Foi. Então, como é que foi essa relação? Foi um período muito legal, foi muito interessante, porque a gente já trabalhava com mapa, né? Já trabalhava com um certo nível de informações advindas de mapa, e a gente começou a precisar de mais para poder fazer melhores entregas. Né? E aí, nessa necessidade, nós começamos a buscar novos fornecedores, novos potenciais parceiros, e fizemos um estudo que é esse período de 2 anos, né? Nesse estudo, a gente foi entendendo o que cada mapa poderia trazer para a gente, e entendemos que a RIR tinha um potencial incrível, não só para entregar o que a gente precisava, mas também para fazer entregas que viriam a acontecer mais para frente, que tem tudo a ver com aquilo que a gente faz, que é prover inovações, né? Prover novas funcionalidades, acrescentar funcionalidades e nichos novos dentro do nosso negócio de uma forma adjacente, né, ao mercado que a gente atua. E a gente entendeu isso e começamos, quando eu falei da fase do namoro, eu fiz um contrato com a RIR e ali fui eu mesmo. Eu não passei nem esse contrato pela controladoria da empresa. Fui eu mesmo, porque eu vi o valor, negociei com a RIR nessa época diretamente e conseguimos chegar num mínimo múltiplo comum ali, onde se eu vendesse meus produtos que iam trazer informações advindas do mapa e eu cobrisse aquele preço que eu precisaria pagar por ter esse fornecimento, eu provaria que a solução parava em pé, funcionava e trazia lucro para a empresa. E foi isso que aconteceu. Então, a gente conseguiu, né, uma flexibilização da RIR, foi isso que aconteceu, e isso virou o namoro. Um pouco mais adiante, aí sim nós fizemos um contrato, aí nós colocamos toda a base operando no mapa da RIR, só que aí a gente aí já tinha passado por todo esse período probatório, né? E fizemos esse contrato, e aí a gente começou a explorar toda a solução, né, da RIR no seu maior potencial. Aí chegou a NIR, eu acho um modelo muito interessante, né, que a RIR ela atua através dos distribuidores. Chegou a NIR, que foi uma parceiraça para poder fazer todo esse meio de campo com a RIR, porque a RIR é uma empresa muito grande, né, que atua no mundo todo. Você comentou de Chicago, né, que eu estive lá recentemente.
é uma empresa fantástica, né? Se pegar o nascimento da HERE, que eu aprendi lá, eu fiquei muito surpreso, né, com a forma, né? Tinha um totem que eles colocavam em locadoras, era um projeto inicial ali, ele nem chegou a ser comercializado, mas era um totem onde você, ao locar um veículo para turismo, né? Você apertava o botão ali e apareciam alguns potenciais destinos e você conseguia imprimir esses destinos para você usar esse mapa, isso há muitos anos atrás, né? Usar esse mapa, né, enquanto você estava dirigindo ali no veículo e fazer as visitas. E aí, o que a própria HERE percebeu? Que o grande lance não era imprimir o mapa ali localmente, né? O grande lance eram os dados que a empresa possuía relacionado aos mapas. E aí ela começou a fazer uma venda completamente diferente, mudou o modelo de negócio e se tornou essa grande empresa. E quando a gente tem a NIR, né, atuando com a gente como uma distribuidora, né, ou seja, é a empresa que nos leciona, faz a gente entender o potencial que a gente tem para usar a solução, né, que dá o suporte quando a gente precisa, e precisa, porque é natural, e também traz novidades para a gente o tempo todo. Né? Então, assim, é um papel fundamental, ou seja, fica uma cadeia de parceria muito forte, né? No caso, a HERE, NIR e GoFleet. Eu acho que você trouxe, né, esse tamanho da empresa, é um pouco dessa questão de, a gente fala uma tropicalização, né? Acho que você tem que ter, e assim, mercados que têm características diferentes, né? Você pega o mercado americano, outros, enfim, acho que você tem que conseguir traduzir isso para o seu público, né? Que é diferente, né? Eu posso te dar um exemplo em relação a rastreador, né? Quando a gente está olhando para aquilo que a gente chama de comportamento de condutor, né? O acelerômetro. Se você estiver andando, vou pegar os Estados Unidos como exemplo, você tem vias lá num formato, se você estiver andando aqui em São Paulo, essas vias elas vão ter uma irregularidade ali no solo, né? Enfim, o carro vai balançar muito mais. Então, você tem que tropicalizar, porque o carro está balançando um pouco mais, mas aquilo não significa que ele está tendo colisões, né? Ou aceleração, frenagem de curva que pode aparecer, porque lá é liso, né? O asfalto está liso, aqui o asfalto está mais acidentado. Então, esse é um exemplo de tropicalização, né? E para tudo a gente vê isso acontecendo. E quando isso acontece, fica melhor para a gente conseguir consumir né, aquela informação, consumir aquele produto dentro do nosso país. Show de bola. E assim, eu vou te perguntar então também, né, sobre essa questão de Chicago, né? Como é que você já citou que foi muito legal, você conseguiu ver a origem da empresa e tudo mais, né? Mas assim, como que foi essa experiência também? O que você viu de novidades ali que você achou bacana? Olha, foi uma experiência muito legal. Foi uma experiência muito enriquecedora, né? Tivemos uma conversa de alto nível, né? Onde pudemos trocar ali, assim, quais são nossas necessidades, né? A HERE pôde trazer novidades, e essa troca é muito importante, igual a gente faz com o gestor de frotas, né? Ali a gente levando alguns itens que podem vir do roadmap pela frente, e a gente ouvindo novidades daquilo que a gente já levou no passado e estão chegando agora, e acho que eu posso dizer que dali surgiu potenciais novos produtos, entre eles tem um que a gente já está trabalhando, eu acho que vai ter novidades aí que a GoFleet vai colocar no mercado em breve. Show de bola. Obrigado. Já foi um spoiler legal aí. Outra coisa que eu acho que foi muito bacana que vocês tiveram na NAFA, né? Enfim, você sempre está por lá, né? Mas o Anderson conseguiu participar junto com você. Foi muito legal o Anderson ter ido. Muito legal ele ter ido, né? E, enfim, o que vocês viram lá também na NAFA de novidades aí que estão chegando para o futuro, enfim. Legal. A NAFA é a North American Fleet Association, né? Associação dos Gestores de Frotas da América do Norte, né? Estados Unidos e Canadá. É uma associação que tem mais de 60 anos, feita por gestores de frotas. É interessante notar, né, que lá existe, a frota pública é muito forte, né? Então, toda cidade, por exemplo, você tem a frota de bombeiros, né? Caminhão de bombeiro, ambulâncias, carros de polícia, às vezes eles são todos geridos no mesmo centro,
né? E essas são as frotas públicas. E a ANAF, ela iniciou com esses gestores. Hoje já é 50% gestores de frota pública e 50% gestores de frota privada. E eles têm muito conhecimento. Então, a gente vai sempre lá para entender quais são as tendências, o que eles estão discutindo agora, com a ideia de aprender mesmo, né? Novidades. E nessas tendências que eu vi ali, o que está muito forte, né? Inteligência artificial, obviamente, né? De uma forma bastante ampla. Então, eu achei muito legal, assim, você tem gestores ali que já têm mais de 30 anos de carreira e eles estão afiados na inteligência artificial. Né? E eles estão afiados em saber, assim, até onde você deixa a bola com o agente da inteligência artificial e até onde que a bola tem que ser passada para você como gestor, como pessoa, que é um decisor final. Né? Então, assim, que processos você automatiza, que processos você põe regras, né, de que o agente precisa de uma autorização para poder seguir. Então, essa é uma primeira tendência que eu vi ali, e isso muito aliado à videotelemetria, que é a segunda tendência. Né? Então, videotelemetria é quando a gente adiciona câmeras, né, e as gravações e eventos identificados, inclusive por inteligência artificial, né, eventos de fadiga, distração, feito pelos rastreadores com câmera. E o que a gente vê ali é um crescimento forte da videotelemetria. Né? Eu fui numa das sessões, se chama Education Sessions, né, as sessões educativas, onde foi se falar sobre videotelemetria e 75% dos participantes da sala já adotavam. Eram gestores que já adotavam videotelemetria. Isso há 5 anos atrás não teria 5%. Né? Então, tempo o negócio está subindo, crescendo muito, e os outros 25% da sala falam: nós pretendemos adotar em breve, por isso estamos aqui. Veja a videotelemetria como uma tendência muito grande. A gente fala dentro da empresa, né, dentro da GoFleet, o mundo é vídeo. Né? Você adiciona muito mais informação e muito mais contexto para conseguir, e agora com o IA você consegue processar toda essa informação de uma forma muito mais rápida, né, e muito mais automatizada, para que o gestor consiga cuidar daquilo que é importante, que ele precisa colocar o seu ponto de vista. Né? Então, ele não tem que olhar tudo. Ele coloca agentes para receber tudo, filtrar aquilo que está fora do padrão, e aí aquilo ele vai olhar de fato. E um terceiro elemento é, assim, cada vez mais, né, os gestores querem plataformas integradas para que eles consigam acessar tudo de um ponto só de partida. Né? Eles querem ter um software, um ponto de partida, onde eles conseguem acessar uma série de dados de forma integrada. Então, esses 3 elementos foram os que eu vi mais discutidos ali. Eu participei de várias sessões lá, inclusive, dessas várias sessões, eu fui construindo ali um raciocínio e pensei num produto novo, onde mapa é fundamental. Compartilhei isso lá em Chicago, logo na sequência. Então, daí também pode surgir coisa nova. Legal, legal. E assim, aí você já trouxe alguns pontos aqui, mas vendo esse caminho, né? Pô, não tem como a gente não falar de IA, né, cara? A coisa tá, é o que você falou. Para essa questão das câmeras, extremamente fundamental. O que você acha que vai mudar no mercado de gestão de frota para os próximos anos, né? Acho que muita coisa perpassa pelo uso aí de IA, né? Que a gente vai ter que já estar incorporando, que nem você falou, né? Quem não tá, já tá para trás hoje em dia. Então, assim, o que você vê que vai ter mudanças significativas com tudo isso que você viu aí? A IA, ela é muito boa em processos muito complexos, e também ela é muito rápida, né? E o que eu vejo que deve ter uma mudança muito grande é a gente começar a ter um domínio, como eu falei, de até onde a IA vai e onde a gente atua, onde a gente ainda segura a bola ali. Né? Então, os gestores que estão se preparando para o uso de IA, né, com parceiros que entendem como que a IA funciona, esses gestores vão ter mais sucesso pela frente. E os gestores que não estão evoluindo nesse sentido, eles vão ter mais dificuldade. Por que isso? Porque, na prática,
eles vão acabar tendo uma série de pressões, como já tem, e vão manter a mesma velocidade de trabalho. E quem estiver utilizando inteligência artificial vai conseguir avançar. Só que usar a inteligência artificial é como qualquer ferramenta nova, né? Se eu te entregar uma faca e não falar que ela corta, e você pegar ela pela lâmina, é uma bela ferramenta, mas, né, você pode cortar alimentos ali para fazer uma comida, mas você vai se machucar, né? E a inteligência artificial, a gente tem que entender ali como que você treina ela, né? Quais são os seus dados de teste, né? Os seus dados de validação que você faz, né? Os dados de treinamento e os dados de teste e validação, para que você consiga ter um sucesso no projeto. Então, muito se fala hoje, né? Quando a gente fala dos chats, né? Os chats por IA, isso é uma onda inicial. Isso vai ser muito mais profundo, né? A gente consegue fazer coisas incríveis com o uso da IA, mas é preciso muita responsabilidade quando você começa a colocar a IA dentro do negócio, porque aí você passa a precisar treiná-la, né? Se você for conversar com uma IA hoje, né, via chat, ela está treinada com a internet de uma forma geral. Agora, se você for usar uma IA dessas, né, que é uma IA generativa, para ela produzir alguma coisa dentro do seu negócio, você vai ter que alimentar ela com dados do seu negócio. E dados de qualidade. E aí é aí que a coisa começa a fazer diferença. Nós estamos no começo dessa onda, né? E eu acho que estudar inteligência artificial, né, os potenciais que ela tem, e procurar parceiros que estão abrindo frentes, e não frentes apenas para mostrar coisas simples e que fazem um buzz marketing inicialmente, mas frentes profundas mesmo, tratamentos não só usando IA generativa, mas usando agentes, né, agentes que resolvem uma série de problemas e resolvem e aprendem ao longo do tempo de uma forma autônoma, né, sem a necessidade do humano. O humano só supervisiona. Isso para uma série de coisas, né? A gente pode pensar no atendimento de uma empresa, que é o que muita gente pensa logo de cara, mas eu conseguiria olhar para um agente que está olhando para um mapa, vendo o tráfego, vendo quanto de combustível vai gastar naquela rota ou em outra, quanto de combustível, quanto de pedágio gastaria, e esses agentes vão se conversando e entendendo, por exemplo, agora vira para cá porque vai ser o melhor caminho, né? E isso aí tem que ser rápido, aí tem que ser uma IA, e o problema é complexo, né? Porque você tem muitas possibilidades. Então esse é um exemplo de algo que com informação de mapa a gente consegue resolver usando IA, mas de uma forma bastante profunda. Eu vejo que isso aí vai revolucionar muito. Show de bola. Eu acho que assim, você deu um... Eu ia te passar para a próxima pergunta, que eu ia te perguntar. Acho que assim, você já respondeu algumas coisas, principalmente para os profissionais de gestão de frota ficarem de olho, né? Com todas essas tendências, tudo que você trouxe. Mas que mensagem você deixaria hoje para os gestores de frotas, né? Você é uma grande referência do mercado, né? Então, assim, eu acho que nada mais do que ouvir de você, né? Você já condensou aí as tendências, mas que recado você diria para eles, né? Para se preparar aí para o futuro e etc, né? Olha, estudar bastante, né? Ter parceiros em cada área de atuação, né? O ecossistema de frotas, ele é grande, né? Ele é bastante diversificado. Então, tem que ter parceiros em cada disciplina, vamos dizer assim, né? Para você conseguir tirar 10 em matemática, 10 em português, 10 em inglês, 10 em geografia, né? E, então, parceiros bons que consigam tirar 10 em cada uma das áreas dentro da frota. Eu estudar bastante para estar sempre atualizado e compartilhar conhecimento e trocar conhecimento com outros gestores, né? Isso eu vejo que é fundamental. Gestor que faz isso, ele está sempre avançando, está sempre criando oportunidades novas, ele está enxergando as oportunidades na frente dele e ele cria soluções que acabam gerando resultado para a empresa, né? E o uso da IA é natural dentro desse processo aí. Show de bola, cara. Nossa, sim, não tem como te agradecer. Acho que foi uma aula que você nos deu aqui, falou sobre muita coisa, enfim, deu muitas dicas para o nosso mercado, né? Deu algumas ideias de soluções aqui. Então, assim, só tenho a agradecer a oportunidade de você ter vindo aqui, né? A gente fica muito feliz com a parceria, né? Acho que você citou aí essa proximidade, né, que você tem que ter com seus fornecedores, com os parceiros nessa seleção
dos parceiros faz toda a diferença, né? E assim, você está aqui hoje com a gente mostra essa parceria, né, que você criou com o NIR, com o HERE, enfim, dos eventos, coisas que a gente está pensando para o futuro, né? E a gente tem uma pergunta final aqui que eu gostaria de te fazer, né, que a gente está fazendo, enfim, nos outros episódios também do Pode Localizar, né, que você conseguisse me apontar aqui qual foi a decisão mais importante, né, que você tomou ou que você viu ser tomado com base em localização, em mapas e etc. Essa é uma boa pergunta. Acho que eu posso trazer para esse tema a decisão de investir na parceria lá atrás, que foi a decisão de investir num item específico que era a velocidade da via, na parceria com a HERE e com a NIR. Por que isso? Porque foi ali que foi feito o namoro. O mapa traz muito mais informação, uma delas é a velocidade da via. E ali a gente conseguiu fazer um trabalho, né, um enriquecimento em cima dessa informação, um enriquecimento daquilo que o GoFleet entrega. Existe um módulo que ele é todo baseado nesse dado, né, nessa informação. E isso foi de grande sucesso para os clientes da GoFleet. Né? Tanto que eu comentei no passado do excesso de velocidade, né? No rastreador, quando você está olhando para a velocidade, né, o excesso de velocidade, você configura. Por exemplo, 100 por hora. Então, toda vez que o veículo passa de 100 por hora, ele manda essa informação, uma informação localizada, né, georreferenciada. Só que se você chegar numa via e a via é de 40 por hora e você está a 100 por hora, né, você está muito acima do limite da via. Né? Se você tivesse 100% acima do limite da via, você estaria a 80 por hora. Né? Então, esse 100 por hora, que é o que se usa, né, 110, 120, é normalmente para controlar as velocidades máximas, mais em estradas. Né? Quando a gente vai para o ambiente urbano, e a gente atua muito no ambiente urbano, a gente conseguiu dar um zoom, né, na velocidade da via. E a velocidade da via, ela traz um resumo muito interessante em termos de eficiência, que eu comentei, né? Quem acelera menos, gasta menos combustível. Então, se o cara está na velocidade da via, ele acelera menos, porque ele não fica excedendo a velocidade. Né? Ele freia menos manutenções, faz curvas de forma mais adequadas, então ele gasta menos pneu, né? Não se envolve em acidentes, né? Consegue ter tempo, por estar em menor velocidade, consegue ter tempo caso se envolva, né, num incidente, tempo de reação para não causar, né, o pior. Então, eu acho que a decisão de usar isso como critério lá atrás foi super importante para a gente conseguir criar um produto que faz diferença não só na vida do gestor, né, mas na vida de todo mundo, né, de toda a sociedade, porque a sociedade participa do trânsito de uma maneira geral, e a gente consegue ter frotas muito mais saudáveis, muito mais seguras, né, e eficientes. Show de bola. Nossa, foi uma resposta excelente aí, eu acho que fez toda a diferença, como você falou, né, um ponto extremamente relevante aí de localização e como fez diferença no seu caso, né, levou para um outro nível, né. Isso aí. Então, ô Sérgio, só agradecer sua participação. Eu que agradeço aqui, ó, o convite, é para mim uma honra estar aqui com vocês, né, parceiros muito fortes, saudáveis, que estão sempre lutando por nós, e espero que a gente continue podendo fazer trocas, né, como a gente vem fazendo e criando novidades, inovações e oferecendo isso para a sociedade de uma forma geral. Obrigado por me ouvirem aqui, por terem me chamado e para a gente compartilhar esse momento aqui. Show de bola. Obrigado. Te agradeço, tá? Agradeço mesmo. Bom, pessoal, ficamos por aqui, né? Agradecer aqui o Sérgio, foi sensacional. Então sigam, né, o Pode Localizar aqui, né, no YouTube. Você pode clicar aí no sininho, receber as notificações do nosso canal, né? Se inscreve aí para ficar atento pelas novidades. E é isso aí. Obrigadão, Sérgio. Valeu. Um abraço. Valeu, galera.